capítulo 6. Vamos ler 3 versículos somente. Eu vou ler, os irmãos me acompanhem. Aquele que encontrou, diga amém. Amém. Livro de Cantares, Salmos, Provérbios, Cantares. Aleluia. Aquele que se encontrar, diga amém. Amém. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Para onde virou a vista o teu amado, e o buscaremos contigo? O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para se alimentar no meio dos jardins e para colher os lírios. Poder tomar seus assentos com toda a liberdade, glorificar o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus é uma revelação, que Deus revela nos livros poéticos a sua palavra. Quando eu era novo convertido, eu não gostava muito do livro de Cantares, porque era uma coisa mais de amor do homem para a mulher, umas frases românticas, mas Deus aqui também se extrai uma mensagem, se extrai um tema a qual o Senhor me revelou, onde eu quero intitular essa mensagem nessa noite, chamando ela de O Jardim de Deus. Aleluia. E aqui nós lemos aqui, que o amado desceu ao jardim, aos canteiros de bálsamo, para se alimentar no meio do jardim e colher os lírios. É bem verdade que nós conhecemos a história de um jardim na Bíblia chamado Éden. Nós vamos lá para o livro de Gênesis e vamos ler essa passagem desse jardim. Gênesis 2, versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavar a terra. Eu quero aqui ir para o 8 já. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali um homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro era Quisson. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro, e o ouro desta terra é bom, e ali há o ordeio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio era Gihon, e este é o que rodeia toda a terra de Cus. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para a banda do Oriente da Síria. E o 4º rio é o rio Eufrates. Aleluia. No livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, está escrito assim: conheçamos e prossigamos e conhecer o Senhor, porque Ele sairá como a alva e descerá como a chuva seródia, que regará toda a terra. Então o Senhor nos permite a conhecer. O desejo do Senhor é que nós devemos conhecer, continuar conhecendo Ele, prosseguindo. E nessa noite nós vamos conhecer um Deus de amor, um Deus maravilhoso, aleluia, para a vida do ser humano. Observe que nesse início de mundo, Deus criou o Éden, que não é o jardim. O jardim estava no Éden. Aleluia. Só que tem um homem que é desobedecido a Deus, o homem
teve que ser retirado desse jardim. Esse jardim foi um lugar que Deus criou para que o homem ali habitasse. Ali ele tinha de tudo, tinha toda árvore frutífera que servia de alimento para eles, tinha água boa para beber, tinha 4 rios que regavam aquele jardim, né? Havia uma riqueza abundante naquele lugar. Porém, o homem pecou. E Deus, antes do homem pecar, Deus se relacionava com o homem que tinha criado e visitava ele na direção do dia. Né? A partir das 6 horas da tarde, quando o dia está já querendo entrar pela noite, Deus ali ia lá conversar com Adão. Deus iria ali passear no meio do jardim, ele observava tudo que ele tinha criado, desde as menores plantas até chegar no homem, tudo Deus criou, e tudo ali ele estava observando, estava passeando. E assim Deus se relacionava com o homem. Deus tinha um plano maravilhoso para a humanidade, e se seguiria o projeto se o homem tivesse estabelecido. Porém, Deus, ele fechou a obediência do homem, colocando essa árvore do conhecimento do bem e do mal, e colocando a proibição que o homem não podia comer do fruto daquela árvore. Podia até ver, estar de perto, mas comer do fruto não podia. E o homem desobedeceu, como vocês aqui já são bem conhecedores. Nós temos falado bastante sobre esse início. Aleluia. Mas para conhecer a Deus, nós temos que fazer como está escrito em Isaías 28:10, porque é regra sobre regra, mandamento mais mandamento, um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Então, para nós conhecer a Deus, nós temos que ir lá no Antigo Testamento, voltar no Novo, e a gente tem a liberdade de passear na Escritura Sagrada, para poder conhecer o Senhor. Então, muitas vezes é necessário nós voltar para o início, para chegar no objetivo que nós queremos chegar. Aleluia. Então, infelizmente, o homem perde o direito de estar no jardim. Deus dá a sua sentença e expulsa o homem do jardim, coloca uma espada de fogo fumejante para tampar o caminho, para que o homem nunca mais encontrasse o caminho de volta. E colocou anjos para guardar ali aquele lugar. E o homem saiu e foi viver a sua vida, uma vida natural, acompanhada de pecado e de morte na sua vida. Aí você me pergunta, e agora, né? Parece um ar de tristeza, um ar de fim, acabou com o ser humano. Não. Deus, ele nunca vai ser pego de surpresa. Deus nunca vai se prejudicar. Deus, ele sempre vai ter uma provisão, vai ter uma solução para o problema. Aleluia. E aí Deus, ele entra com a solução para aquele problema que surgiu. Ele olhou para o ser humano, não quer que seja assim, porque eu criei o ser humano para viver dessa forma, e agora está vivendo dessa forma. Ele não vai agora mais usufruir desse jardim, mas eu vou plantar outro jardim. E vocês vão já descobrir onde foi que ele plantou esse jardim. E aí, meus irmãos, eu falei aqui, li, que esse Éden, esse jardim do Éden, ficava na banda do Oriente. É bem verdade que depois do dilúvio, a topografia da terra, ela mudou. Nem que o homem quisesse achar, só se Deus permitisse, mas a topografia, ela mudou totalmente. As rochas se perderam, tudo mudou no planeta. Então, humanamente, é impossível encontrar o caminho de volta para esse Éden. Não tem arqueologia que possa encontrar novamente. E Deus preparou um outro jardim para nós. E é interessante aqui que ficava na banda Oriente. Então, Deus, ao longo de muitos anos, ele foi trabalhando na vida do ser humano, tentando resgatar ele, como vocês bem sabem. E eu quero aqui adiantar, passando já de Noé, houve o dilúvio, Deus ali tentou com a família de Noé para fazer um povo dali, e aí começa então uma nova geração, aí o mal entra num dos filhos de Noé, chamado Cã, a maldade se alastra por nada,
a outra descendência obedece a Deus, continua ali uma linhagem para que Deus possa trazer um pouco dessa descendência, até chegar na pessoa de Abraão. Aleluia! E é interessante que o Terá era da descendência, né? De Sem, né? Ele vinha da linhagem de Noé, de Sem. Deus não escolhe a pessoa errada. Tudo é organizado por Deus. Mas enfim, vamos lá, vamos acelerar que eu quero chegar lá, aonde eu quero chegar para poder começar a pregar. Então Deus tenta com essa família de Noé, começa uma nação, e aí vai, a maldade está lascando, Deus escolhe então agora Abraão. Chama Abraão da terra de Ur dos Caldeus, faz uma aliança com ele, faz uma promessa, dele vai se gerar uma nação que vai ser grande como as estrelas do céu. Mas e a promessa de resgate? E a promessa de salvação do estado de condenação do ser humano? Deus tinha plano no tempo certo dele. Aí nós vamos acelerar, saindo do Antigo Testamento, vamos para entrar no Novo. Livro de Mateus, genealogia de Jesus. Aí na genealogia de Jesus conta um pouco de tempo para que essa promessa venha se cumprir. Na genealogia de Jesus diz que de Abraão até Davi foram 14 gerações. E de Davi até a deportação babilônica, 14 gerações. E da deportação babilônica até Cristo, 14 gerações. Então, ao todo, foram 42 gerações de espera para que essa promessa de resgate viesse sobre a vida do povo de Deus. A promessa do Messias, o Salvador. E aí, olha que interessante. Quando Jesus foi nascer, Deus visitou os pastores que estavam pastoreando à noite, né? E também Deus visitou 3 magos. E é interessante que a estrela que apontava para os magos estava apontando para onde? Para a banda do Oriente. E é interessante que no livro de Ezequiel, quando ele vai falar do rio que sai do trono de Deus, as águas purificadoras, um rio sai do trono de Deus, passa pela porta principal e vai para a banda do Oriente, aonde o povo estava precisando ser resgatado, o povo estava cativo, estava escravo. E essa fonte de água já simbolizava Jesus, porque no final dessa palavra diz que ia cair essa água no mar e todas as águas seriam saradas por esse rio. Aleluia, não caía do trono dele. Então, Deus ali dos mares que disse uma estrela para seu dia que apontava para o Oriente. E eles foram seguindo aquela estrela que apontava aonde estava o menino de Jesus. Glória a Deus. E chegando lá, junto com os outros pastores, que já tinham recebido o recado do anjo, adoraram ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus. E aqui começa o plano de Deus de fazer um novo jardim. E esse jardim agora seria plantado dentro de nós. O jardim agora não é um jardim palpável, um jardim visível, mas um jardim que seria agora plantado dentro de nós. Aleluia! Glória a Deus! Bendito é o santo nome do Senhor Jesus. O que significa a palavra jardim, segundo o nosso dicionário português? Área ordinariamente vedada para estudo ou recreio de toda sorte de planta, tanto para alimento como para cultivo. Aleluia! Bendito é o santo nome do Senhor. E para nós entendermos como que Deus fez isso na nossa vida, nós vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 13, onde o Senhor nos ensina sobre uma semente que é semeada. Aleluia! Glória a Deus! Bendito é o seu nome do Senhor. Vamos lá. Mateus 13, a parábola do semeador. Tendo Jesus saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte
que entrando num barco se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou de muitas coisas com parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava uma parte da semente, caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Aleluia! Então vejamos o Senhor aqui nos abrindo entendimento, abrindo a Escritura por intermédio de parábolas, nos dando a conhecer o reino de Deus. O Senhor, né, Ele é o semeador. Ele saiu a semear. A semente é a palavra de Deus, que é semeada no nosso coração. Jesus, Ele fala lá no livro de Apocalipse, né, 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Aleluia! Deus quer plantar esse jardim. No livro 1 de Salmos está escrito assim: bem-aventurado o varão que não se assenta nas rodas dos escarnecedores, nem se detém no caminho de pecadores, mas antes tem o seu prazer de meditar na lei do Senhor, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não murcham e nem caem. Aleluia! Deus, Ele vem plantar esse jardim. Nós somos essas árvores. Ele quer que cresça, aleluia, plantas maravilhosas para enfeitar o seu jardim. E eu li aqui no livro de Cantares que ele sai desse jardim para ali passear e também para se alimentar por os rios. Aleluia. Voltando aqui para a palavra do semeador, eu quero trazer a explicação dela. E Jesus, Ele disse a parábola que caiu no meio do caminho, a semente no meio do caminho, passarinho comeu. O que significa isso? Jesus explicou aqui, eu quero usar as palavras dele. Versículo 18: escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. E esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Então é por isso que nós temos que ensinar com entendimento, para que os irmãos possam entender o que está sendo falado. Porque se os irmãos saírem daqui sem entendimento, é como se o passarinho tivesse comido a semente. A semente não vai brotar, porque você não teve o entendimento. E essa semente só vai brotar se nós tivermos o entendimento. Porque a partir do momento que nós temos o entendimento, então nós iremos ser transformados. Aleluia! As coisas velhas se passaram, esse tudo se fez novo. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não minta mais. É dessa forma que a palavra ela transforma a pessoa. Aleluia! Vamos continuar. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Então, olha aqui, a pessoa, né? A semente que caiu no meio dos pedregais são aquelas pessoas que não têm raiz. É por isso que nessa palavra de Ezequiel, além das águas purificadoras, Deus leva ele e começa a mostrar para ele que Deus queria mais profundidade. Ele leva ele, as águas dão no tornozelo, as águas dão no joelho, Deus quer levar mais, as águas dão no ombro, Deus
quer levar mais. Deus estava dizendo que queria levar ele até as águas profundas que ser nada, não dava para andar. Então, enquanto nós estivermos dando os nossos pés na ponta do pé, não vai acontecer muita coisa. É necessário que nós tenhamos total dependência de Deus. Ele quer que nós venhamos não mais tocar o pé no chão, mas sim nadar, mergulhar, buscar com mais profundidade a sua pessoa. Aleluia. Porque Ele é infinitamente, Ele tem mais do que pensamos e imaginamos. Aleluia. Deus tem infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. Eu quero aqui abrir um parênteses e falar um pouco da igreja do Novo Testamento. Hoje na escola bíblica ali no juvenil nós falamos sobre o Apocalipse e falamos muito sobre a pessoa de João. João foi o apóstolo amado, como todos vocês conhecem. E João foi o único que não morreu de morte natural, ou de morte assassinada. Ele morreu de morte natural. Foi o único que morreu de morte natural. O resto foi tudo assassinado. E o que eu quero falar com ele? Eu quero falar que ele viveu uma época bem difícil. Se ele não tivesse raiz, ele tinha perecido. João foi jogado dentro de um pátio de óleo vermelho. Depois que ele já tinha sido preso na ilha de Patmos, tentaram matar ele, jogando ele dentro do óleo, um pátio que cabia um homem dentro. E Deus não permitiu que ele morresse. Aleluia. João, ele fez aquele cenário de desgraça, um cenário de amor. Aleluia. João olhava para aquela desgraça toda e olhava com os olhos de Cristo para aquelas pessoas. Com certeza, quando a gente testemunhou, muitas pessoas que ele deu naquele lugar. Ele ali encontrou o amor dele. Essas pessoas, assim, essa semente encontra a raiz, podem até tacar fogo, como tacaram nesse período de João, no período Páscoa. Reinou um homem chamado Domiciano, rei de Roma ali. Ele se proclamou rei e começou a matar os cristãos. As ruas das cidades, nós vamos ver aquela discriminação privilégio. Mas aquele tempo era cristão. Em cada porta dele era um porco sendo queimado vivo. Isso é desgraça. Isso é perseguição. Isso é sofrimento. Quando eles achavam um pouco, colocavam todos os cristãos numa arena, só para os leões, para que os leões comessem eles ali. E assim eles eram maltratados dessa forma. Mas quanto mais era perseguido, mais aceitava Jesus no povo. Quanto mais era perseguido, mais pregava o Evangelho. Foi um tempo que a igreja mais cresceu na terra. Porque o poder de Deus estava na vida dessas pessoas. Deus estava agindo, essas pessoas estavam aí. Aleluia! Quando Deus me revelou pela primeira vez esse tema, Deus me fez trabalhar numa horta, lá em Guajará-Mirim. Logo quando cheguei em Guajará. E aí Deus me fez trabalhar numa horta do irmão lá conhecido como Ferrugem, né? Não lembro o nome dele, mas ele era conhecido como Ferrugem, ele é meio ruim, né? Tem uma sarrinha e a habilidade dele assim. Mas ele é o churrasqueiro oficial dessa igreja lá, uma bênção, uma outra pessoa. E aí eu fui trabalhar com ele, e Deus estava me dando essa revelação dessa palavra, e eu pude entender um pouco do motivo da planta, né? Primeiro eu semei ali, e antes era um canequinho, né? Hoje já tem uma bandeja de quadrinho, mais moderno, planta ali. Depois tira daquela bandeja, né? Vai com um quadrinho com terra, aí bota ali, depois tem aquela muda, já está um pouco grande. Aí que vai para a terra lá, que tem um santuário no chão. Aí planta ali no chão, coloca adubo, aí coloca uma cobertura de palha, antigamente era palha, agora tem coisa mais moderna, né? Colocava palha porque ela não suporta muito calor do sol. A planta nova, os alface, cebolinha, essas plantas que se comem nos restaurantes, elas são sensíveis e elas não podem ainda naquele momento receber calor. Mas quando elas estão prontas para receber a luz do sol, então é tirar aquelas palhas, não é assim, irmão? Não é assim, irmão Francisco? Aí tira aquelas palhas e aí sim ela vai receber o calor do sol. Ela vai receber ali uma chuva mais pesada. E ali ela vai suportar tudo aquilo. E assim somos nós.
onde nós temos raiz também. Aleluia. Vamos continuar. E o que foi semeado entre os filhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então o Senhor já vem advertindo novamente, né? Já não é mais a perseguição que sufocou essa planta, essa semente que foi no meio dos espinhos, mas sim a sedução deste mundo, as riquezas, né? Tirou a atenção dessa pessoa da palavra, e a palavra não frutificou na vida dessa pessoa, e assim ficou. Aleluia. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. E essa matemática aqui, meus irmãos, é grande, né? Essa matemática aqui, quem trabalha de plantação sabe que se esse daqui 60 e 30 por 1, isso vai dar muito, né? Tipo, se eu plantar 60 espigas de milho, quantos pés vai dar? Né? Vai dar um bocado de pé e um bocado de espiga. Então, a proporção é mais ou menos por aí. Para as pessoas que têm a semente cair em boa terra. Aleluia. E assim Deus anseia por aqueles que vão produzir. Deus anseia em passear no meio do jardim. Eu estudando e vendo que a única flor que cresce no meio dos espinhos se chama lírio dos vales. Lírio dos vales é uma flor que cresce no meio dos espinhos, uma flor muito bela que se encontra lá nos largos vales da Palestina. E nós sabemos que o nosso Senhor Jesus é conhecido também como lírio dos vales e a rosa de Saron, não é? Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, o que eu quero que vocês entendam nessa noite é que Deus plantou na vida de cada um de nós um jardim. Pode se transformar em um jardim se você produzir. O que você irá produzir? O que você está plantando para que se torne um jardim? São rosas, são lírios. O que vai produzir? Porque se cair em terra boa, vai produzir 100, outro 60 e outro 30. Por um. Então, o Senhor é tão maravilhoso que Ele arquitetou tudo isso. Para que no futuro agora esse jardim fosse agora vindo de nós. Porque agora Ele passeia, é no nosso meio. É no meio da igreja. Aqui é o jardim. Talvez uma pessoa só se transforme no jardim, mas nós tudinho é o jardim dele. E Ele vem, e Ele passeia no nosso meio nessa noite. Ele tirava uma rosa, o seu aroma, aleluia, Ele vinha no nosso meio, o jardim Ele plantou, e Ele também vinha cheirar a nossa vida, Ele vem cheirar também onde estamos, cheirando santificação para Ele, nós estamos cheirando adoração para Ele, aleluia, Ele vem observar se essa semente produziu esse fruto maravilhoso na nossa vida, Ele vem agora ver, nós estamos caindo, nós estamos luchando, será verdadeiramente já foi encontrada no riqueza de água, porque o riqueza de água tem que ser, porque Ele é a água purificadora, Ele é a água que se nós tomarmos dele, aleluia, louvado seja Deus. Assim como regava um quarto rio ali no jardim dele, Ele agora faz descer do seu trono essas águas purificadoras, essas águas que formam em rios que dão da vida e vida com mudança. E é nesse entendimento que eu quero que esse mundo chegue, que você é o jardim de Deus. Nessa parábola nós entendemos que nós temos essa semente, ela tem que cair em terra boa. Tem que cair em terra boa, porque na beira do caminho não vai dar certo. Em terra não vai dar certo. Em espinho também não dá certo. Só dá certo em terra boa. Aleluia. Aleluia. Eu creio que Deus, né, Ele escolheu as pessoas que estão aqui.
E se vocês estão aqui, é porque caíram em terra boa. Nós só estamos fazendo aqui uma retrospectiva para que nós venhamos continuar nossa caminhada. Glória a Deus. Porque nós estamos conhecendo Deus. Então, se nós estamos conhecendo Deus, nós vemos que Ele é um Deus maravilhoso, um Deus de novas oportunidades. Aleluia! Porque Ele nos deu uma nova oportunidade para viver uma vida abundante com Ele. Não é diferente do Éden. Não é diferente do Éden, não. Hoje Jesus Ele pode nos proporcionar infinitamente mais do que pensamos imaginamos. Aleluia! Nós vivemos agora em um tempo da graça. De todas as gerações nós temos a ser mais agora, o Senhor. Aleluia. Porque nós estamos no abismo de Deus. Glória a Deus. Muitas das vezes a nossa perseguição é pequena na frente do que os irmãos sofreram. E na frente daqueles que irão sofrer no futuro. Nós estamos agora no tempo da graça, o favor imerecido. Deus só quer passear naquele jardim, só quer que a semente seja boa. Ele só quer que nós produzamos agora por Ele. Ele só quer que nós adoremos a Ele no meio do caminho. O profeta disse: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aleluia. E por que o Senhor muitas das vezes nos traz a reflexão? Porque o Senhor muitas das vezes nos puxa a orelha. Porque no meio do caminho é mais difícil. Se você comprou um item em uma loja, o início do pagamento é fácil, tudo vai fácil, mas no meio é difícil, às vezes é errado, às vezes é atraso, uma, duas, três parcelas, e aí você já fica agoniado. Até no meio, mas quando chega no fim, aí você já fica animado, porque está chegando no fim vai acabar. Glória a Deus. E a obra do Senhor é dessa forma, começamos bem, como não convertido, falando uma vírgula aqui, já falando com o Espírito Santo, mas chegou o tempo no meio dos anos, que já se passou aí 10 para um, 20 para outro, 30 para outro, e nós temos que continuar, porque o que Deus coloca em nós é eterno. Aleluia! Como eu disse da outra vez aqui, em uma outra ministração, Ele nos dá um auxílio. Nós temos um auxílio ao nosso suporte. É o Espírito Santo. Ele veio para nos auxiliar, para nos ajudar, para não nos deixar morrer e o fogo apagar. Aleluia! Jesus disse, aleluia, no livro de Levítico, capítulo 6, e versículo 3, que o fogo do altar arderia continuamente e não se apagaria. Que deveria estar aceso de dia e de noite. Então, a nossa vida também tem que estar assim, acesa, de dia e de noite. Aleluia, de dia e de noite. Louvado seja o santo nome do Senhor, porque nós somos o jardim de Deus. Glória a Deus. Bendito é o santo nome do Senhor para sempre. Eu quero pedir para meus irmãos colocar de pé, por gentileza. O horário já se aproxima. Aleluia. Eu quero já estar concluindo essa palavra, fazendo uma oração de avivamento. Quero estar orando aqui por batismo no Espírito Santo. Eu desejo essa igreja avivada, uma igreja frutífera, uma igreja a qual a árvore está plantada de Deus. Eu sei que o Senhor tem investido nas suas vidas nesse lugar. O Senhor tem tido fé em você. Deus tem acreditado na sua pessoa. E nós temos agora somente que retribuir a Ele. Aleluia! Ser uma semente produtiva no teu reino. Aleluia! Bendito é o santo nome do Senhor. Levante a sua mão para cima. Aleluia! Aleluia! Os irmãos que quiserem vir para cá para frente, vamos se saudando de uma e abençoando a vida dos irmãos. Aqueles que puderem, venham, aqueles que não puderem, fiquem onde você está. Vamos adorar o Senhor, o Senhor Jesus.